Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Você Também Pode. Hoje a gente está com mais uma história inspiradora para você que quer ter o seu negócio, que quer construir algo, não sabe por onde começar. Aqui a gente mostra histórias de diversos empresários, diversos segmentos para te inspirar. Fala pessoal, tudo bem? Elvis aqui, host do podcast junto com a Lidiana, sócio também na Soul Digital Mais, a nossa agência focada em performance, tráfego pago, aquisição de clientes. E hoje a gente está com a honra de trazer aqui um cliente nosso, um cara que há pouco tempo é nosso cliente, mas nas poucas conversas que a gente teve, já deu para perceber que ele tem muito para agregar, muito para poder trazer, muita história para contar, e eu tenho certeza que vai ser um papo muito inspirador. Douglas, muito obrigado, cara, pela oportunidade. Obrigado, pessoal. Imagina, obrigado vocês também pela oportunidade. Prazer em conhecê-los aqui. Esse espaço também que nós estamos aqui. Prazer conhecê-lo ali pessoalmente. O Elvis, que a gente já conversamos algumas vezes. Muito obrigado, pessoal. Conte com a gente que o papo será muito bacana. Muito legal. E, cara, então, como a Lidia estava adiantando, né, a ideia desse papo aqui nosso é a gente ir passando, né, por esses temas relacionados a empreendedorismo, a histórias, sim, etc. Você é um cara que já vem de um tempo, né, empreendendo, montando seu negócio, já com erros, acertos, idas e vindas. Conta pra gente um pouco, cara, de como que é a sua trajetória. Na verdade, primeiro, conta você sobre o que é a sua empresa hoje e como que começou essa história sua. Pô, bacana. Nós completamos esse ano 20 anos na área de tecnologia. Iniciei um pouquinho cedo, ali na área de uma escola de informática, na qual a gente atuava em si, e até iniciar hoje a DMX, mas passamos por uma carreira também na área de desenvolvimento, né, na parte de programação. E a DMX é uma software house que atende diversos segmentos em si. Temos um foco em agro e estamos há 11 anos no mercado. Então a DMX representa como uma software house, mas a gente se posiciona como um parceiro estratégico do nosso cliente, justamente porque a gente atua desde a concepção do projeto, né, na fase de descoberta e entender as necessidades do cliente, até a fase realmente de concretizar aquela necessidade, né, do projeto, que é o software, que é o aplicativo, que é o sistema sob medida para o negócio também. Estamos nessa caminhada há um tempinho também, né? E como começou essa ideia, né, de ir para o lado da tecnologia? Desde criança você já gostava? Como que foi? Pô, bacana. Nós iniciamos uma escola de informática, foi um pouquinho cedo ali, né? Estava completando 16 anos quando a gente iniciamos ali na escola. Uma escola que eu estudei, então eu fazia cursos aqueles cursos do profissionalizante, né, em si. Foi ali que eu, inclusive, aprendi a programar, foi ali que eu aprendi. E a gente já tinha algumas turmas em si, eu entrei como auxiliar do professor na época, e realmente ali nós tivemos a oportunidade, depois de 3 meses atuando, um dos professores acabou se desligando da escola e caiu realmente essa responsabilidade na nossa mão, que foi assumir algumas turmas, né? Então foi aí que eu entrei na área de informática em si, e desde então meu primeiro trabalho já foi na área de informática, administrávamos algumas turmas ali também. Só fazendo um adendo aqui, porque eu esperei envelhecer para poder falar isso. Sim. Vocês mais jovens, talvez vocês não saibam, mas antigamente a gente fazia aula de informática. Exatamente. Para aprender a mexer no computador. Eu vivi isso. Eu vi isso. Exatamente. Tinha aula justamente para poder mexer no Windows, né? Exato. Então tinha como mexer no Windows, né, no pacote da Microsoft em si. E também tinha a área de AutoCAD, de hardware em si. Então, aprendemos um pouquinho de cada coisa. Atuei durante 3, quase 4 anos nessa escola. E depois eu fui para algumas empresas também, né? Atuamos, uma das empresas que eu ficamos mais tempo ali atuando, justamente na parte da programação, do desenvolvimento em si. E aí, realmente, a DMX, o nome da DMX, nós temos a marca, né, de fato, há 10 anos, há 11 anos, né, agora completamos em fevereiro, né, desse ano 2026, mas desde 2015 que a gente já vinha formatando, né, essa parte, mas algo curioso que vocês também não sabiam, nosso primeiro cliente foi com meus 16 anos, né, foi para construir um site, então ali eu já tinha o nome da DMX Design, que era só DMX Design, depois até na razão social coloca DMX Design Desenvolvimento, hoje é só DMX, e de fato... Então, nós iniciamos a história da DMX ali, atuando como freelancer, né, também.
mas não tínhamos uma estrutura como uma empresa que nós estamos hoje também. Realmente muito jovem, né? Você já foi identificando a oportunidade e já foi abraçando, né? Exatamente. Como que fala, né? A sorte a noite pro dia, né? Foi 10 anos aí também, né? Puxa, que legal. Mas aí você, então, foi cuidando desses... Trabalhando, mas começando a pegar esses freelances, né? Então, a princípio, você tinha uma agência, né? Exatamente. A DMX, hoje, sendo uma software house, como nós comentamos, mas não nasceu como uma software house, né? Nós iniciamos como uma agência full service, então a gente atendia 360, né, da empresa também. Também desenvolvia tecnologia na época, mas o foco da empresa na época era a parte de marketing, no qual vocês atuam, né, de fato, né? E essa mudança aconteceu para ser uma software house não tem muito tempo, né? Fazem 7 anos que a gente teve essa mudança, né, de uma agência para uma software house. E obviamente nessa mudança não foi tão fácil, né, dessa mudança que a gente fez, mas a DMX ela iniciou como uma agência full service no mercado também. E atendíamos muito aqui clientes aqui na nossa cidade de Americana e região, expandimos também para o estado, mas o foco realmente era mais regional na época também. Hoje já não, a gente atende até fora também do país, tivemos a oportunidade de atender algumas empresas também fora do país, mediante como software mesmo, com a solução de software. Legal. E vocês foram afunilando aí para a questão da tecnologia, porque era onde vocês tinham mais sucesso, nas entregas. Quando que você falou, chega, não vou ser mais uma agência de marketing? A gente atuava, como a gente fazia um serviço de agência de marketing e também a parte de um software, a gente não era conhecido como especialista em algo. Porque se a gente faz de tudo um pouco mais, a gente não consegue ser especialista em algo, né, em si. Isso também era questões de posicionamento no mercado. A gente não era reconhecido por isso. E a gente sentia essa falta não só em questões de reconhecimento, mas de valor agregado ao trabalho que a gente gostaria de poder atender. Desde o início da DMX, sempre quis atuar na parte de software. Porque então eu tinha uma carreira como desenvolvedor, né? Só que não foi assim que nós iniciamos, né, a DMX. Então foi uma mudança muito grande, né? Até conversando em bastidores com o Elvis, né? As pessoas olharam, foi realmente uma loucura, né? Uma empresa, uma agência faturando, lucrando, com um time ali atuando, e a gente passou por uma reformulação mesmo, mas que potencializou realmente hoje a história da DMX, o crescimento da DMX mediante essa tomada de decisão ali um pouco antes da pandemia, né, em si. Mas até voltando, né, um pouco antes, foi acontecendo de forma orgânica você precisar ter atendido outras coisas de agência, assim, né? Porque eu imagino que deva ter caído os primeiros projetos para fazer site, que até então andava muito junto alguns anos atrás, né? O desenvolvedor Sim. E site, né? Embora hoje a gente tenha uma profissão completamente diferente para isso, né? Hoje a gente chama de web designer. Mas aí, o que foi que aconteceu? Tipo assim, o cara te pediu um site, eu falo assim, mas tem minha rede social aqui, você não faz uns posts também? Ó, um folder aí, foi assim que foi acontecendo? Você foi contratando gente? Exatamente, é isso mesmo. O primeiro projeto foi realmente um site, no qual eu atuei de ponta a ponta, né, no projeto ali em si, na parte de programação. A empresa ela já tinha uma marca, então nós utilizamos a marca dela. No segundo projeto, ela já não tinha uma marca. Então, nós sentimos a necessidade, né, em si, o cliente tinha essa dificuldade de poder construir uma própria marca. Aí fomos construir a primeira marca. A gente tinha tido experiência de atuar realmente em projetos pontuais, né, mas não de uma empresa que já estava consolidada, mas atuamos em empresas que estavam iniciando no mercado. Quando uma empresa que já estava consolidando ali em si, a marca dela, eu até comentei que ela não tinha uma marca, na verdade ela tinha uma marca, mas a gente reformulou, precisava de uma reformulação da marca. E também pegamos casos que não tinha uma marca, que sim precisamos construir, desde do name ali, né, fazer todo o processo e construir, criar mesmo a identidade visual. E aí foram surgindo um leque de serviços, né? Que aí foram tendo as necessidades, a gente foi descobrindo as necessidades do mercado que tinha, porque na época também, hoje a gente vê o mercado de agências também, tem aquela que atua um 360 assim, na empresa, tem aquela que é especialista em tráfego pago, aquela que é especialista em branding mesmo, e na época não existia isso, realmente era totalmente, a empresa faz tudo, né, em si. Sim. E a empresa que buscava a gente, ela também estava esperando que a gente fizesse tudo para ela, inclusive a parte de sistema. Que é aí que a gente começou a desenvolver os primeiros sistemas de
de pagamento, os primeiros sistemas na parte também de controles, né, de processos internos, operacionais, enfim. Então, aí surgiram essas necessidades. Então, a gente atendia realmente, tinha como o parceiro estratégico que a gente coloca hoje, mas já existe desde então da empresa. E curioso que nós temos sistemas que até hoje estão utilizando nas empresas. Eu falo curioso porque realmente a tecnologia evoluiu muito. Se a gente pegar há 4 anos atrás, a gente não falava de IA. Hoje a gente já está no nosso dia a dia inserido a parte de IA. Então a tecnologia evolui muito mesmo. E mesmo assim ainda nós temos clientes que utilizam até hoje tecnologias que foram desenvolvidas lá de trás em si, ainda no PHP. Mas essa visão do marketing, ela tem até hoje, né? Tem muitas empresas que vão atrás e espera que contrate uma equipe que vai fazer tudo. E aí quer que faz tudo, não entende muito bem o porquê que não faz. Então, realmente, é uma coisa até cultural de entender. Se você entrega só isso. E até pra gente ser especialista em algo, a gente tem que abrir mão. Porque, de fato, a gente vê o cliente com uma demanda que você sabe que você consegue entregar. Você fica tentado a entregar e a querer fazer e tudo mais. Só que você não consegue ser bom em tudo. Então, ser especialista acaba sendo o melhor caminho, né? E o racional seu, ele foi esse. Você basicamente chegou em determinado momento, você olhou para suas entregas e falou... E pensou, o que você analisou para escolher, por exemplo, entre tudo que você podia fazer? Porque eu já vi alguns trabalhos de vocês, né? Pô, vocês faziam... No trabalho de hoje, vocês fazem bons designs. Imagino que vocês já faziam bons designs. Vocês já deviam fazer um bom trabalho também em outras frentes. Por que você foi para a tecnologia? Qual que foi o racional que passou por trás ali para você escolher esse caminho? Na época que nós utilizamos foi justamente a questão de para onde que a gente gostaria de direcionar a empresa, né? A gente atuava com volume. Tinha sim a qualidade, mas a gente atuava com volume e a gente pôde diminuir. Antigamente a gente atuava ali em torno mais ou menos de uns 40 projetos acontecendo no ano em si. Hoje a gente atua praticamente com 10 projetos no ano, só que são grandes projetos ali no ano. Não é que eles são limitações, mas realmente são projetos mais complexos, né? E como a gente gostaria de poder atender as grandes empresas, as médias grandes empresas, com o trabalho que a gente fazia como agência de marketing, a gente não via um caminho para chegar nesse formato, né, que a gente estava atuando, no modelo de negócio em si, que a gente estava atuando, para poder atender essas grandes empresas também e ter uma recorrência ali também, né? E até comentando, a gente tem uma questão, às vezes, da recorrência, né, em si. No caso do marketing, a gente enfrentava isso lá atrás, né, no modelo de negócio lá atrás. Como, às vezes, é um aluguel, né? É caro para quem paga e é barato para quem recebe, né? e de fato, não que não tinha a entrega, mas era muito mais difícil o trabalho de entregar aquele valor, de agregar aquele valor, não que a entrega não existia. Agora, com a tecnologia, a empresa ela passa a entender o quão realmente a necessidade da empresa, da DMX, estar como um parceiro estratégico dele, pensando nas operações, pensando em negócio, não só pensando em tecnologia, em solução, em criar aplicativo, em criar mais soluções, mas sim realmente no ecossistema como um todo, né? Então, envolve negócio, envolve estratégia. Então, a gente viu uma forma de poder conseguir contribuir em negócios muito mais para a empresa. Então, é por isso que foi essa virada realmente de não atuar mais com a parte do marketing. E essa virada realmente não foi algo tão simples, né? Até então, a gente já tinha bastante clientes ativos ali, né, durante todo esse tempo, mas a gente fez uma passada realmente de indicações, de transferências, né, dos nossos clientes para a agência. Foi um processo que nós nunca tínhamos atuado, mas foi comunicado com o cliente, foi dado tempo ao tempo ali também, né, para poder fazer essa virada, porque não é da noite para o dia que a empresa, não vamos fazer mais esse serviço. A gente continua atuando, mas comunicamos a mudança que estava acontecendo na empresa, né. Hoje a DMX, realmente a gente está trilhando um caminho realmente mais sólido no quesito de tecnologia, de inovação, de especialidade, né. A DMX, ela, como uma software house, permite, né, atuar com diversos segmentos, né. Nós focamos bastante no agro nos últimos 6 anos, né. Então foi bem a virada ali de uma software house, casou muito bem com uma parte de uma especialidade ali também com o agro, tanto agro quanto agroindústria, né, que a gente atua.
E nessa parte realmente tem um leque de possibilidades, né, de oportunidades de fazer a diferença, né? Até então, o agro, ele é o segundo que movimenta o PIB brasileiro, né? Em primeiro está o turismo, poderia ser o primeiro, mas em primeiro está o turismo e em segundo está o agro ali também. Então, por isso que a gente realmente vimos essas oportunidades mesmo de poder avançar e permitir um crescimento da DMX também. Legal. Eu até perguntei assim, porque eu consigo ver paralelos assim com momentos que a gente passou e que a gente passa dentro da Soul, né? Então, quando nós fundamos a agência, eu te contei isso, né? A gente não queria nem chamar de agência. O trauma do publicitário. Mas a primeira coisa que eu falei pro Elvis, falei, eu não quero assim, ser uma agência... Vamos ficar só o Elvis e a Lidiana atendendo os clientes, entendeu? Aí. Eu não quero ser uma agência full service, eu só digo isso. Mas aí, assim, a gente amadureceu, viu que era importante, né? Ter um nome. Mas aí, no começo, nós éramos bem específicos, a gente fazia só tráfego, a gente não fazia outras coisas, era só tráfego e coisa assim. E aí foi acontecendo isso, a gente começou a perceber que os clientes precisavam de outras coisas, e a gente começou a perceber que a gente perdia clientes porque eles gostavam da nossa entrega, mas eles encontravam outras coisas em outros lugares, Sim. Então eles acabavam saindo, a gente começou a agregar outras coisas, que aí a gente começou, algumas a gente acertou, outras, hoje olhando para trás, parece que não faz tanto sentido, de fato, a gente ter na entrega, né? E a gente está com essa reflexão muito viva agora, né, eu e a Lid, de especialização mesmo, né, dentro da Soul. A gente tem procurado caminhos, assim, né, para nichar, porque a gente percebeu exatamente o que você falou. Competitivamente, fica difícil você disputar de uma forma mais genérica, né, com o pessoal. E operacionalmente também é difícil, né? Você lidar com demandas muito diferentes, com mercados muito diferentes, né? E a gente está justamente nesse processo de reflexão agora, né? Para poder entender por onde que a gente vai nichar, o que a gente deveria fazer em termos de oferta, de produto e de entrega, né? Até para escala também, né? Fica humanamente impossível escalar, querendo falar com todo mundo e tudo mais. Então, a gente está exatamente nesse momento de negócio, assim. De definir ali. A questão do agro, por exemplo, a gente não escolhemos, vamos atuar com o agro. Até então, até 2021, a gente nunca tinha atuado com nenhum projeto no agro. Nunca tínhamos feito nada, nenhuma arte gráfica ali nas redes sociais a gente tinha feito para empresas que ou prestam serviços para o agro ou, de fato, seja uma agroindústria, por exemplo, né? E o que trouxe para a gente realmente foi aquela oportunidade da gente poder atender um projeto que o primeiro cliente já foi realmente no agro, né? Já foi a Embrapa. Então, tivemos aquela responsabilidade. Pô, a gente está atendendo a Embrapa. Sim. A Embrapa tem um peso muito grande, né, no agro brasileiro em si. Não só no brasileiro, mas internacional mesmo, né? O nome, até falando com empresas de fora, realmente conhecem a Embrapa, né? Mas a gente teve aquela oportunidade de poder fazer um trabalho na parte técnica, ou seja, eles tinham um projeto. Foi com o pessoal de Milho Sorgo, 7 Lagoas, que a gente atendeu eles, em poder resolver um problema que eles estavam num projeto, num aplicativo em si, e desenvolver novas soluções. Então, foi o primeiro projeto. Era um projeto que já estava em andamento, mas a gente pegamos aquele projeto e falamos, vamos poder ter a oportunidade de fazer uma diferença aqui, de agregar valor. A Embrapa não adiantava eu chegar por eles e fazer um pitch, um bom pitch da DMX não iria resolver, mas sim entregar algo de alta relevância ali para eles, né? Então, entendemos todo o cenário, fomos contratados justamente para poder fazer um trabalho de poder resolver bug e, consequentemente, desenvolver novas funcionalidades. Era isso. O recurso, o budget que estava ali era para isso. Mas a gente olhou para o aplicativo e vimos que não tinha uma boa usabilidade, que a parte de UX, de interface ali estava, imaginando um aplicativo que o foco ser utilizado, né, o usuário final vai ser um produtor. E, consequentemente, né, o produtor ele precisa de algo fácil, rápido ali na mão dele. Nós, usuários, né, precisamos de algo fácil, né, intuitivo ali,
Mas o produtor, no caso ali da operação dele no dia a dia, questões até mesmo educação digital também, né? A gente está muito mais acostumado hoje com aplicativos hoje em dia do que, de fato, algumas pessoas em si. Então, consequentemente, a gente olhou para aquele aplicativo e tinha alguns gaps em questões de navegação, de experiência do usuário, e fomos agregar esse valor para eles, porque a gente já fazia um bom trabalho, né, da parte de UX também. E, consequentemente, algo fora do escopo do projeto, a princípio, fora de orçamento, mas a DMX fez um próprio investimento ali em si, e propomos esse redesign do aplicativo. A preocupação deles foi com relação ao tempo. Então, eles tinham um período de 6 meses de contrato para resolver isso. Mas aí a gente pôde contribuir com eles nesse redesign. Eles adoraram quando eles viram. Fizemos um teste com o usuário nesse período e teve uma aceitação. Aquele teste AB, né, que a gente olha como estava e como que vai ficar, como que é a proposta nova ali de interface, né? E colhemos ótimos feedbacks ali em si. Consequentemente, foi implantado na programação dentro desse período de 6 meses. Na verdade, em 4 meses a gente terminou e entregamos para eles. Ali a gente já ganhou. Aí já ganhamos o quê? A confiança. E viu que a DMX não estava ali por preço, porque vamos atender eles aqui, ou é mais um projeto. Mas, consequentemente, a gente fez a diferença, não só na questão do produto, que foi do aplicativo, mas, consequentemente, também para o usuário, para quem está na ponta, e para o negócio como um todo, né? Principalmente, né? Principalmente assim, fala, o negócio e o usuário, que a gente precisa atender as duas pontas, né? Sim. Temos que atender as necessidades do usuário e também as necessidades do negócio como um todo. Esse foi o primeiro projeto na Embrapa. Hoje já se somam mais de 14 projetos que a gente já atendeu com eles, e a Embrapa posicionou, de fato, né? Foi um trabalho que nós fizemos ali em conjunto com eles, em projetos, em parceria, atuando em projetos de ponta a ponta, que potencializou com que o nome da DMX, né, aparecesse mais em projetos do agro. Que abrisse a porta para outras empresas privadas também, em poder atendermos com soluções do agro também sob medida. Então, contando essa história, nesse caso, não foi a gente escolheu, vamos trabalhar com esse nicho. Mas foi algo que posicionou a gente ali e a gente enxergou algo que a gente não via. Que uma pesquisa no Google, a gente pesquisa o agro, a gente vê um nível muito grande, mas estar vivenciando, né, no dia a dia, a gente não tinha tido essa experiência ainda antes. E, consequentemente, hoje a gente fala que a gente tem uma especialidade assim, com agro, é algo que a gente direciona, a gente atende diversos segmentos, mas é algo que a gente direciona realmente como os próximos anos de crescimento da DMX fortemente no agro ali também. Então, vocês estavam comentando com o nicho, né? Por isso que eu comentei essa história para vocês. O agro escolheu você, né? O agro escolheu você. Então, tem muito dessa questão, que às vezes a gente tenta escolher, vou escolher um nicho. Será que aquele nicho é para mim? Será que tem outras oportunidades? E aí, consequentemente, você fica aquele receio, né? De nós, como na frente da empresa, né? Tomar essa decisão errada. Sabe como que eu vou me posicionar com referente a isso, né? Então, contando um pouquinho dessa história, como que chegamos no agro ali também. Mas né? eu acredito muito nisso que você falou, né? Tanto que esse processo nosso de busca, né, sobre um nicho, sobre um lado para poder atuar, para ser bem sincero, a gente está olhando mais para dentro do que para fora. Porque, cara, o que é a particularidade do nosso negócio aqui com tráfego e etc, né? Tráfego é meio. Eu não consigo salvar nenhuma empresa que está desesperada por resultado, que não faz um bom trabalho, que não tem uma oferta validada, que não tem time funcionando e nada assim do tipo, né? Então, uma coisa que a gente passou a aprender com os churns, com os erros que a gente foi cometendo ao longo do caminho, né? É que, embora muitas vezes a gente tenha os nossos erros, tem muitos erros que estão relacionados a clientes que a gente trouxe que não estavam no momento para poder trabalhar com a gente, né? Então, hoje nesse processo de tentar nichar, o que a gente tem feito, né? A gente tem olhado para dentro e feito, cara, onde que a gente é mais bem sucedido, né? O que a gente geralmente coloca menos esforço, a gente consegue resultados mais relevantes e a gente consegue gerar resultado. E a gente está indo para esse caminho, né? Que ainda é um pouco amplo, mas já está começando a se desenhar. Então, por exemplo, a gente conversou sobre isso. A gente trabalha muito bem com B2B. Hoje, os melhores cases da agência são negócios B2B. Tem muita empresa B2B que acha que não dá para trabalhar com tráfego. Quando, na verdade, dependendo do tamanho do mercado, as oportunidades são imensas. Tem muito jeito de montar estratégia para poder fazer rodar.
E costuma funcionar bem para esse tipo de captação, porque geralmente você trabalha com tickets maiores. Então a conta fecha rápido, né? Exato. Diferente do varejo, aquele um ticket de R$100, tem que ser diversas vendas para a conta fechar, para depois começar a fazer diferença para a empresa. Né? Exato. E até eu me coloco desse lado, é claro, como cliente, né? Como você muito bem comentou, né? Nós confiamos de fato, conhecemos vocês, inclusive através de tráfego pago. Olha aí, tráfego funciona. Eu queria falar para vocês, ele está aqui, ele veio de tráfego. Eu conheci você através de tráfego pago, aí depois eu ouvi os rostinhos, falei, eu conheço esse pessoal, já ouvi, já vi em algum momento também. Mas essa tomada de decisão realmente foi justamente com que eu trouxe realmente, né? A gente fez quase um desabafo, né, do que a gente estava vivenciando com relação à experiência de tráfego pago. Mesmo a gente tem tido uma experiência com tráfego pago na época de agência em si, mas as coisas mudaram, as coisas evoluíram, as coisas realmente completamente no cenário do que era há 10 anos atrás, que a gente atuava ali fortemente no agro e tráfego pago. E na questão, por exemplo, de agro, algo que a gente nunca tinha rodado e tido resultado numa rede social como o Instagram, ali em si. Eu até comentei com o Elvis, falei, será que o nosso cliente está ali no LinkedIn, no Instagram, ou ele vai estar no LinkedIn, será que vai estar no Google, né? Nós tivemos essa conversa em si. E até então tivemos a surpresa rodando o anúncio. Em uma semana a gente já teve ali 2 leads, tivemos mais do que 2 leads, mas 2 leads em si que realmente estava dentro do ICP. Vai dizer que ele nunca tinha... ali também. Eu vou fazer o jabá aqui, tá? Vai dizer que ele nunca tinha tido um lead vindo de campanha. Rodando já? Rodando. Nunca tinha funcionado. Um lead. Aí, na primeira semana, a gente rodou. Aí veio um lead um pouquinho desqualificado, essa que era a verdade. Era uma empresa, mas não era desqualificado. Mas veio muito bom, né? Exatamente. E um outro muito bom, porque esse aqui não estava muito mais no início. A DMX ela poderia atender antes, mas hoje já não seria possível. Até então, todo mundo que é empresário sabe, né? A questão dos seus custos, né? Do seu time que você tem. Então, você tem um time... começa a ter um time já mais no nível pleno, nível sênior. Então, a empresa ela começa a poder não escolher, né? Vamos falar assim, utilizar a palavra, vou escolher o cliente em si. Mas, realmente, ter que pesar algumas coisas para uma decisão. Então, vai acontecer de eu ter que falar não, realmente ali, que não é o momento, não faz sentido, não é o ICP ali em si. Então, realmente, o cliente ideal para poder tá seguindo. E vai ser ruim se a gente seguir para nós, vai ser ruim para o cliente, então não faz sentido. Agora, no lead que de fato veio, né, lá do Mato Grosso, né, então, realmente veio um lead que tem um perfil, é do agro, tem uma necessidade, uma dor real em si, e a DMX tem uma oportunidade gigantesca de poder fazer a diferença ali, na qual, inclusive, a gente está conversando com eles, né, para poder, já está numa fase, já entrou ali na DMX, num processo nosso comercial, que está realmente seguindo com esse contato, né. Mas é muito importante isso com relação à parte do tráfego pago, porque, falando de B2B, né, algo que as empresas, será que meu cliente está lá na rede social? E às vezes o CEO da empresa não está ali, mas alguém que trabalha dentro da empresa, nem sempre às vezes é o tomador de decisão, mas ele sabe da necessidade da empresa, ele está ali na rede social e pode chegar até o cliente, né, em si e concretizar numa venda aí. Inclusive até, assim, todos os clientes que a gente tem de indústria e tudo mais, a gente fechou pelo funcionário, que viu o anúncio, que acaba sendo também alguém decisor dentro da empresa, porque é o setor que ele comanda e tudo mais, projeto, né? Que leva o projeto e a gente nem conhece o CEO. A gente conversa ali com aquela pessoa, com o coordenador de marketing ou do próprio time comercial e ali a gente faz o nosso trabalho. Então, para você fornecer para uma indústria grande ou média, você não precisa, de fato, atingir o CEO. Você precisa atingir quem que vai representar você ali dentro, né? Muito embora. Mas olha, eu também acho que, na verdade, a gente tem muito menos CEOs, a galera de alto nível ali interagindo nesses pontos. Só que aí tem 2 pontos, né? O primeiro deles é que isso é uma dúvida que eu vejo que muita gente tem. Meu cliente, ele está no Instagram? Ele está.
Ele tá lá, assim como todo mundo, vendo meme, novelinha de fruta, essas coisas assim. Ele tá lá. O ponto é que, beleza, ele não tá te procurando, mas ele tem uma conta no Instagram. Então, primeira coisa, ele está lá. Agora, assim, o que é digno de você se perguntar, né? Do tipo assim, cara, será que o VP de infraestrutura da Vivo vai preencher um formulário? Eu acho que não. Esse cara lá da ponta e tudo mais, acho que não. Por isso que quando uma empresa B2B, ela quer considerar tráfego pago, né? E como eu acabei de dizer que é um excelente caminho, mas é o que ela precisa ver, né? Primeiro entender o tamanho desse B2B. Porque, por exemplo, algum tempo atrás eu trabalhei num setor que a gente trabalhava com indústrias do food service. Tem 50 ou 100 indústrias no país que atendem esse setor. Tem umas 200 ou 300 pessoas que você pode falar. Cara, um tráfego não vai funcionar para esse nicho, para esse aspecto. Agora sim, eu vendo para indústrias. Cara, eu não sabia até pouco tempo atrás quão industrializado o Brasil era, quantas indústrias tem nesse país. Então tem muito cliente, tem muita gente. Eu vendo para lojista. Esse cara tá o tempo todo no Instagram, tem um monte de gente, dá para achar ele, né? Então, esse é o principal aspecto, né, que hoje um B2B precisa considerar para ver se vale a pena. Faço o tráfego pago ou não faço? Exatamente, até com a solução que você oferece. Então, será a pessoa que vai contratar, ela pergunta, será que vai funcionar para o meu negócio? Eu vou achar outra empresa que consome de mim? Eu sou fornecedor para indústria alimentícia. Mas é exatamente o que você falou. O funcionário que está ali, toda empresa está procurando otimizar processo, otimizar o tempo. E aí, se ele vê uma solução, ele pode ir para um encarregado e falar, cara, eu vi essa solução, acho que pode ajudar o nosso negócio. E já abriu ali uma porta para você negociar ou não. Então, tem diversos outros formatos onde que a gente consegue, através do tráfego, atingir, né, o B2B, atingir outras empresas. Então, sim, funciona muito, né? Exato. E o nosso trabalho, por exemplo, a gente tem a gente traz muito uma relação com uma construção civil. Porque imagina numa hipótese que você vai construir uma casa, então você precisa de um arquiteto, de um engenheiro, de uma construtora ou um pedreiro que seja, e você não tem nenhuma indicação de nenhum desses profissionais. Você conheceu, né, pela primeira vez esses profissionais, você precisa confiar, porque você vai garantir com que eles estão passando, realmente eles vão entregar, que vai ser conforme está no planejado. Então, dessa forma, na DMX, como a gente não vende um produto pronto, é um sob medida, então o cliente ele tem que entender e saber como que de fato a DMX vai entregar para ele, ou seja, como que ele faz isso, né? Gerando a confiança, a autoridade realmente mediante que ele vai confiar toda a operação dele, vai confiar parte da operação que seja, né, em si, nas mãos de uma empresa que ele está conhecendo pela primeira vez. Então isso é com confiança mesmo, né, que você consegue passar. E o que a gente ouve na DMX, né, de fato, a gente está conversando com uma empresa, chegou na parte da proposta, apresentamos a proposta, ele gostou da proposta e aí depois ele volta com a gente. Falou assim, a gente conversou com N Software House. Eles falam até uns números meio altos, né, Software House. E de fato, eles conversaram com essa Software House, porque eles trazem essa informação, mas eles falam da seguinte forma: vocês não são o mais barato, mas foram que de fato entenderam o que eu preciso. Realmente a minha dor, a dor do meu negócio, o que vai resolver. Ou vocês não foram o mais barato e nem o mais caro, porque teve o range ali em si, mas foram que de fato a gente sentiu confiança em poder seguir com vocês em si. Então, a confiança ela é 100% nos negócios. Isso é em ambos os negócios, né? Nós estamos passando aqui. No caso de vocês, ainda vocês mostram também um resultado, que são os cases, como a gente também faz aqui do nosso lado, né? A gente mostra os cases, tem uma validação, né? Que de fato a DMX não começou ontem, estamos há 11 anos trilhando esse caminho, já atuamos com N empresas em si, então a gente teve a oportunidade de ter a Embrapa aqui, mas a gente já atendemos e continuamos atendendo de fato empresas relevantes hoje no nosso país. Isso a gente somos muito gratos a Deus, né, e pelas oportunidades que nós tivemos em poder fazer a diferença nessas empresas. Então citamos, desde podemos atuar aí, com a Embrapa, atuamos com a ANP, Agência Nacional do Petróleo, falando das empresas públicas, né, em si. Atuamos com o Ministério do Meio Ambiente também, atuamos com a GIZ, que é uma cooperativa internacional, eles são da Alemanha.
Atendemos agora recentemente o pessoal do Japão, primeiro cliente nosso no Japão, que é a JICA. Isso tudo realmente em projetos focados também para soluções sob medida, que é o nosso core, é o que nós atuamos em si na DMX. Agora, empresas privadas, a gente tem atuado com a Puratos, a Suzano, aí vai realmente N empresas que a gente tem atuado, são empresas privadas ali também. Atuamos com startups, fintechs, isso permite com que a gente passa a aprender um pouquinho de cada segmento. Eu fiz questão de citar algumas empresas para poder colocar que a gente aprendeu um pouquinho com cada empresa, justamente os negócios, o que dá certo, o que não dá certo, para poder posicionar o nosso cliente e trazer uma clareza para ele do que seguir, né, de fato, no seu negócio, nas suas operações. Atendemos empresas assim, com um momento crítico de a empresa tinha tomado prejuízos grandes por falta de não ter alguma integração de sistemas. Eu testei algumas para você na época também, quando se conheceu. E a DMX, quando fez essa diferença, olhar de gratificação, né, pelo cliente, olhando para aquela solução, que no início ele ficou com receio, né? Ele não entendeu o valor que aquilo teria. Mas a hora que ele começou a enxergar os números dele também e ver o quanto que aquilo ele facilitou na sua rotina, consequentemente, o investimento, o ROI, que a gente às vezes planeja ali que a ROI vai ser em 10 meses, passa ali às vezes ser no primeiro mês. Então, isso... Mas eu acho que essa que é a mágica, né, do fato de você ser nichado, né, de você ser um especialista e tudo mais, porque eu acho que para nós aconteceu antes, e esse mercado de tecnologia está acontecendo com força agora, né, com a chegada de IA. Mas o que se mostra cada vez mais, né? O fato codar de coisa assim, já foi onde estava a maior parte do valor agregado, embora tenha muito hoje em dia. Sim. Mas, na verdade, o valor agregado está na solução, né? Ele está no negócio, no know-how, né? Know-how, e aí, uma vez que você consegue fazer essa transição, né? Trabalhar em nichos, no mesmo nicho, mas empresas diferentes, passando por dores parecidas, né? E conseguindo fazer esse intercâmbio, que às vezes o cara não consegue fazer porque ele não tem networking, ele não conhece as pessoas, né? Ele não tem esse contato. Puxa, você está entregando muito mais do que código, né? Do que sistema lá para o cara na ponta. Sim. Não, com certeza, é isso mesmo. E a gente, até puxando um gancho, né, sobre a parte da IA, não somos contra de forma alguma, somos uma empresa de tecnologia, né? Nós atuamos com IA, a IA está inserida no nosso dia a dia ali em si. Só que hoje a gente vê muitas empresas, vou utilizar a IA, vou substituir a IA realmente para até mesmo um trabalho de um profissional que está ali dedicando, né? Até nós conversamos recentemente, né, sobre isso também, mas passando aqui, justamente a IA ela vai te ajudar muito quando você realmente tem um processo muito bem definido, porque ela potencializa. Se estiver um processo mal definido, se tiver ou não tiver o processo, né, no caso, ela vai potencializar coisas ruins, né? Igual o tráfego. Igual o tráfego, exatamente. Se tiver uma oferta, um produto ruim, potencializa coisa ruim. Exatamente. E hoje na DMX, por exemplo, a gente utiliza IA sim, em coisas que são operacionais, mas nós não desenvolvemos nada com um vibe code ou no code ou low code. Por quê? Não que nós somos contra de forma alguma com relação a isso, mas justamente os projetos que nós atuamos em processos críticos do nosso cliente, o cliente não hoje, perante, né, claro, a IA, ela não vai confiar inteiramente no sistema que está desenvolvido por uma inteligência artificial, que não tem, muitas vezes, segurança, está vulnerável ali em si. Então, hoje nós desenvolvemos realmente o próprio código, temos o próprio código do projeto, o código é do cliente, né, em si, é um ativo, né? A gente trata realmente o software como ativo do nosso cliente em si. E mais do que isso, né, a gente pensa no quê? No pós. Não é só desenvolver e entregar. E o pós? E a manutenção? E a sustentação? Eventual necessidade de que aquela ferramenta que está atrelado ao meu sistema desaparecer. Como que fica essa questão da segurança? A gente falou muito, né, falando 2 anos atrás, a gente falava muito de LGPD, né? E hoje com a IA, como que está a questão da LGPD? Porque a gente insere muitas informações lá. Até eu fui brincando esses dias lá também, coloquei no chat GPT, né, isso o ano passado. As minhas informações, pedi para ele apagar. E ele realmente apagou, porque depois eu perguntei, eu não sabia dessas informações. Hoje você pergunta e pede para ele apagar para você ver se ele apaga. Não apaga. Então, são coisas que a gente começa a pensar um pouco no quesito também da LGPD, com o avanço da IA integrando, né, com essa parte.
Então, não somos contra, de forma alguma, com a IA, mas tem que saber utilizá-la com cautela também, por conta da segurança mesmo das informações. Hoje, como a gente trabalha com processos críticos e clientes, com informações, como colocando aqui a fórmula da Coca-Cola está ali, né, em si, como que nós vamos inserir isso numa IA? O cliente confiou na gente ali em si. Como que nós vamos inserir isso, passar essa informação para a IA ali em si? Então, a gente traz com um fator assim, de segurança, de governança muito forte na DMX. Puxando o gancho, né, que você comentou na parte de IA, que hoje a gente vê muitas pessoas, vamos substituir um SDR, por exemplo, com IA. Depende muito do seu negócio, como que você quer tratar ali as pessoas. Por exemplo, a gente já não funciona. O nosso é muito consultivo. Sim. Então, a gente já testamos, não funciona. Então, tem que ser olho no olho, humanizado ali mesmo, consultivo, caso a caso, entender, diagnosticar, trazer realmente ali para conseguir ter uma conversão. Senão, a gente não... É mais uma mensagem que chega para o cliente, né? Mas você acha que... Pode ser polêmico. Mas você acha que agora... Eu só tenho algumas coisas polêmicas. Mas você acha que agora esse mercado ficou mais difícil para o Juninho? O cara que está entrando, que está começando? Na verdade, não. Não? Ele vai potencializar muito mais para ele, o aprendizado dele. Antigamente, na minha época, né? Como você viu o meme, ele fala, na minha época, volta que não um dinossauro no fundo ali. Quantos anos que você tem, né? Volta. Mas, de fato, na minha época, a gente não encontrava muita coisa de... Se já acontecesse um bug no sistema, você não encontrava tão fácil ali na internet a solução. Sim. Nunca ninguém tinha tido aquele problema, que você era o primeiro do mundo a ter problema. Mas era muito mais difícil a informação. A gente consultava, inclusive, em livros, novamente, para poder identificar como desenvolver aquilo, né? Depois veio outras ferramentas, né? Outros sites que veio agregando a comunidade com informações, veio facilitando o aprendizado, novamente, de um júnior ali, mediante a parte da programação. Hoje, com a IA, ele potencializa ainda mais. Só que o que a gente vê com relação à parte do programador como um todo? Não só a nível júnior, pleno e sênior, mas o programador ele vai passar a ter que trabalhar muito mais pensando em negócio, em estratégia, do que em código, do que na programação mesmo. Ele tem que entender muito mais de negócio, visão geral daquela solução que ele está construindo, né, em si. Hoje que a gente vê no mercado, né, na DMX, não ocorre isso por conta do processo que nós temos, que todos as pessoas que estão envolvidas naquele projeto, ele passa a conhecer o que ele está desenvolvendo, o cliente. Então, ele é inserido desde a primeira fase de discovery no projeto. Mas sabemos que tem empresa que coloca o desenvolvedor para atuar em uma fase, uma fração ali, numa parte do projeto. Chega para ele, implementa esse formulário, mas para quê? Não sei, só vou implementar. Uma linha de produção. Né? Uma linha de produção, exatamente. Então, esse profissional, por exemplo, ele vai realmente ficar... porque ele está atuando muito ali, só em resolver apagar incêndios, né? Só um pouquinho ali em si. Esse profissional ele vai precisar mudar, por exemplo. Porque o desenvolvedor, desde o júnior, do pleno e do sênior, ele vai ter que começar a pensar muito mais em negócio, em estratégia, na solução como um todo, do que em como que eu vou fazer isso na programação. Sim. Em que tecnologia que eu vou utilizar. Okay? Eu acho que junto com isso, né, que você comentou, que eu também penso muito parecido, acaba entrando também, talvez um papel de curadoria também nesse meio tempo, né? Porque para mim existe um paralelo muito grande, pode parecer besteira, mas um paralelo muito grande entre um código desenvolvido com uma IA e porque o primeiro uso que a gente começou a dar para IA, principalmente em marketing, que era desenvolvimento de copy. Então, assim, a gente que já estudou e viu um pouco de copy, você sabe olhar e falar, cara, isso é uma copy boa e uma copy ruim. E se você dá um comando genérico para uma IA, a copy fica horrível. Ela te entregou aquilo. Sim. Só que assim, quando você conhece, você sabe que aquilo tá ruim. A pessoa que não conhece, vai lá e aceita, né? Então, por isso que eu também nem acho que vai perder competitividade, essas coisas assim, quando sofisticar ainda mais, né? Porque as pessoas vão precisar continuar sabendo sobre determinado tema para poder avaliar, né? Mas eu coloquei esse questionamento porque um grande amigo meu, ele também é da área, né? E ele era um cara que foi resistente a princípio, né? Com o tema tal e tudo mais. Mas aí tinha um cara mais novo lá na equipe dele que conseguiu vender a ideia tal e tudo mais. E assim, ele falou assim, cara, eu tô
simplesmente impressionado, porque eles fizeram um trabalho que aí não é eu, Elvis, que não entendo desenvolvimento, era um cara que, uma equipe sênior e tudo mais, que pegou e implementou de forma séria dentro da operação. E ele falou assim, cara, ele desenvolve códigos que eu não conseguiria desenvolver, coisa assim. Sim. Isso está mais inteligente, né, do que o que eu faria, tal, e etc. E um outro rapaz também já me deu um exemplo contrário. Ele falou assim, cara, uma vez ele me deu uma solução que era ridícula. Eu falei assim, cara, você consegue fazer isso com muito menos. Aí a IA foi lá e refez e usou, tipo, sei lá, ela tinha feito em 300 linhas, não vou falar que é exatamente esse número, mas virou algo tipo 3 linhas, assim. Tipo a solução que ele conseguiu criar. Então, acho que qual que é o ponto, né? Acho que principalmente essa galera consegue usar bem porque eles conhecem, né? Porque tem o conhecimento, tem a profundidade daquilo que está fazendo, né? Exato. E acho que isso não vai mudar. Sim. Não, perfeito, porque realmente ela... o que o desenvolvedor antes só desenvolvia era uma fábrica de software, só uma fábrica de código, né? Só fabricava o código ali, desenvolvia, entregava e a vida que segue. Hoje ele começa a pensar muito mais com uma visão de produto. Começa a realmente ter esse treinamento, né, na mente dele em si, em poder ter uma visão muito mais macro da solução também, né? E seguindo uma linha dessa parte, né, também, hoje que a gente vê também muito, né, no mercado, que chega para nós de soluções também, que foi desenvolvido em tal empresa, só que a gente não consegue continuar esse projeto, né? Nem a própria empresa que desenvolveu quer continuar o projeto em si. Isso é muito ruim, porque é aquele débito técnico, né, que a gente vê muitas soluções que fazem praticamente as mesmas coisas também, mas às vezes muitas soluções dentro da empresa que também ficam desconectadas, que geram problemas, ninguém quer mais manter, enfim, então a gente tem inclusive trabalhado em projetos que eram legados, né? Que tem um legado bom, né? Também tem um legado ruim. Vem arrastando. Aquele que já vem arrastando em si, em reformular ele completamente, em reformular ele 100%, colocando uma nova tecnologia. E num formato, não é só a nova tecnologia, porque as coisas mudam muito rápido, mas sim num formato que ele possa ser escalado, possa ser estruturado, trazendo novamente uma relação com uma construção civil. Se você vai construir uma casa ali, que ela é de 2 andares, se você fizer uma boa fundação, um bom preparo para ela, se você quiser subir mais um andar, ela tem condição. Você não precisa derrubar ela e fazer de novo. No software também, se ela teve uma boa preparação, uma arquitetura, uma estrutura, foi muito bem pensada, muito bem organizada nessa parte, consequentemente, ele é uma construção que vai poder ser escalada, vai poder aumentar funcionalidades. E a empresa ela não quer investir para em 1 ano, 2 anos ela ter que trocar o sistema até também. Porque a empresa muda em pouco tempo, as necessidades mudam também conforme a empresa cresce, né? E se toda hora tem que fazer um projeto novo e não conseguir adaptar aquele que tem, fica muito difícil também. Exato. Né? E por isso que as empresas chegam até nós. Porque já tem vários softwares que já tem pronto na internet. Por que as empresas não utilizam o software pronto? Assim, chega para a gente, para a DMX, quero desenvolver um RP. Tá, quero desenvolver um RP. Mas o que precisa ter nesse RP? Se a pessoa passa todas as informações que eu já tenho um RP, por que ela vai desenvolver mais um? Tem muitas questões que precisam ser analisadas, que às vezes ela quer ter um próprio para escalar, para gerenciar, é diferente. Mas agora eu quero criar uma solução porque eu já utilizo um sistema que ele me atende parcialmente. Parte fica no caderno, parte fica realmente na planilha, parte fica na cabeça. Fica na cabeça de algumas pessoas em si. E, consequentemente, isso não está informatizado, tem muita informação que está saindo entre os dedos ali e, consequentemente, quando você coloca um sistema organizando o processo também, não dá para colocar um sistema também com processos organizados, mas organizando o processo, isso tem uma efetividade muito grande também. E uma escala para aquele projeto, né, que é justamente o que você comentou, tem soluções específicas, né, que isso não me atende, é o caso que chega para nós. Né? Eu já tenho um sistema, só que não me atende 100%. E eu preciso de um sistema que vai me atender ele de ponta a ponta. E não só me atender naquele momento, mas que tenha a possibilidade de evoluir. Se eu estou com um sistema de assinatura, um sistema pronto em si, não tem como eu falar para o desenvolvedor lá, altera só para mim. Né? Agora eu preciso disso, faz aí. Exatamente. Algumas empresas vendem, claro, personalizado, mas é mais logo, algumas regras ali que não tem um impacto no core do negócio, né? Na parte principal do sistema, que aí realmente elas conseguem mexer, conseguem mudar ali em si. Poxa, realmente é bem complexo, né? E vai passando rápido o tempo, a gente já está indo para o final.
Mas aí, Douglas, o que eu também queria aprender, que eu falo assim que a gente usa esse podcast como uma desculpa para conseguir mentoria grátis. Eu não tinha pensado por esse lado, mas de fato, toda vez a gente aprende muito. Assim. Então. E assim, né, cara, você nos falou, já são só de DMX, já são 11 anos, né, que você está completando. E eu acho que tem muito que você vai desenvolvendo de parte técnica ao longo dos anos, né? Mas eu percebo que todo empresário também vai desenvolvendo alguns princípios, né, algumas formas de pensar e tudo mais que são resultado, né, dos aprendizados ao longo do tempo. Com a experiência que você tem hoje, assim, o que te ajuda, assim, né? Quais são os princípios que te guiam nesse processo de construir negócios, sabendo todos os desafios que a gente passa, né? Os altos e baixos, a montanha-russa que é ter uma empresa, os nervosismos que às vezes a gente passa, a pressão que a gente leva, né? O que te... hoje, se você tivesse que falar em termos de conceitos, de princípios, você passaria para você mesmo, assim, sabe? Profundo. Essa pergunta, né? Você comentando, você perguntando, eu realmente deu falar assim, busquei na memória tudo o que a gente já vivenciamos, né? Uhum. Que as pessoas... nada contra, né? De fato, a gente está gravando aqui, mas tem sim aquele empresário que é de palco, que a gente fala, né? Uhum. Aquele que de fato não construiu, não ficou algumas boas noites sem dormir, não... E agora, como que eu tenho folha de pagamento aqui, o que eu vou fazer? Não teve entrada, e agora? Não vivenciou grandes problemas, os altos e baixos, de fato, como uma empresa. Né? Ninguém avisou a gente que seria mais baixo do que alto também. Né? Ninguém conta também, não falava. Ninguém avisou a gente que é muito baixo, né? Mas é muito gratificante. Uhum. É muito gratificante porque é algo que a gente... Eu falo assim, questões de ser uma empresa, não que nós somos melhores que ninguém por estar ali. Todo mundo realmente tem a oportunidade de poder fazer isso. Mas o porquê que nem todo mundo faz? Realmente você tem que ter realmente o coração naquilo, o sangue no olho e você gostar realmente do que você está atuando. E de maneira assim que você consegue ter uma estrutura psicológica em si para poder conseguir atuar em cada tomada de decisão. Mas o que eu gostaria de poder responder para você essa pergunta hoje, a questão de gestão de pessoas. Uma empresa sem pessoas não é uma empresa, de fato. Temos, claro, formatos de negócios que são totalmente digitais em si, automatizado, com IA, não estou falando nesses formatos, mas sim formatos que nós conhecemos como um tradicional de uma empresa em si. Então, a gente precisa ter pessoas. E tendo boas pessoas, e isso ao longo dos anos que nós temos de MX, hoje a gente fala que nós temos realmente um time maravilhoso. É um time que realmente entrega muito, é um time muito qualificado, é um time que a empresa também dedica, né? É uma via de mão dupla que a gente fala, né? Não basta só o profissional se esforçar ou só a empresa se esforçar. Tem que ter os dois lados. Então, a empresa traz como incentivo para que as pessoas consigam realmente se desenvolver o seu plano de carreira individual, atrelado aos seus objetivos pessoais, profissionais, com os objetivos também do negócio da empresa, porque a empresa crescendo, as pessoas também crescem em si também. Mas voltado para essa questão de gestão de pessoas, que é o que eu comentaria, né, dessa parte, é um grande desafio em si, mas é algo que vai fazer com que o seu negócio realmente decole. Uhum. Você não olhar para aquilo, preciso vender, claro, todo negócio precisa vender, mas eu preciso que as pessoas estejam comigo, estejam remando para o mesmo barco. Mas existe empresas perfeitas que faz isso? Não existe empresa perfeita, mas aquela que não se acomoda com o que precisa ser melhorado. Então, em vez de quando tem que fazer uma reestruturação de processo, é necessário? É necessário, sempre revisitando isso. Não existe um empresário que só está olhando para o estratégico e operacional, nem bota a mão. Uhum. De fato, a gente chega no momento que nós não vamos mais colocar, como nós estamos na DMX, ter que colocar a mão no operacional. Mas a gente conhece e sabe tudo o que está acontecendo na empresa. Acompanha, mesmo de uma versão macro, mas a gente acompanha tudo que está acontecendo dentro da empresa. É importante, não tem como, novamente falando, questões de empresário que vive realmente ali, né, o dia a dia em si, e consequentemente as coisas começam a crescer. As pessoas, elas começam a lutar, claro, com os objetivos dela, pessoal, e consequentemente construindo os sonhos delas também,
junto com você no seu negócio também. Então, começa a ter essa visão realmente da gestão mesmo de pessoas. Né? Puxa, mas que legal você ter falado isso. A gente não tinha falado sobre esse tema, mas é uma coisa que a gente fala sempre, né? Sim. Cara, eu acho que tem muito empresário que, por falta de conhecimento mesmo, erra numa questão básica. Vou te dar um exemplo. Uma vez eu estava conversando com um rapaz que era dono de uma empresa, e aí, eu conversando com ele estava reclamando dos funcionários. Não, porque o cara chega atrasado, o cara isso, o cara aquilo, lá. Aí eu falei, tá, beleza. Mas e aí, qual que é a pretensão que o cara tem dentro da sua empresa, né? Para onde que ele pode ir? Que cargos que ele pode, né, alçar? Aí ele... não tem. Tem as coisas que eu faço. Era uma empresa de ar-condicionado. Ele tem que instalar o ar-condicionado. E é isso. E aí, assim, aí você entende. Porque, cara, o cara... Às vezes a pessoa pensa que é só ela que tem sonhos. Que, tipo, que quer viajar pra Disney, que quer comprar um carro novo, que quer comprar uma casa. Porque ela tomou o risco de ser empresária, acho que só ela que sonha, mas... Pô, esse cara também... Será que esse cara não poderia um dia ser um coordenador da galera que faz as instalações? Será que esse cara não podia ser um gerente dos coordenadores que fazem as coisas, né? E é uma coisa que a gente procura muito dentro da Soul, que a gente fala assim, ninguém entra na empresa, ninguém vai dar o sangue na Soul porque simplesmente gosta de mim ou da Lid. A gente tem que encontrar esse meio de alinhar os interesses entre ambas as partes, né? Então, na minha opinião, uma empresa para um funcionário, ela precisa ser um veículo para ele atingir os sonhos dele. Sim, né? Isso mesmo. Tipo, para ele poder conseguir fazer as coisas, não porque ele vem trabalhar para mim. O cara que... Aí tem um monte de empresário frustrado que fica, o funcionário não se dedica como eu. Cara, realmente não vai se dedicar e tá tudo bem. Mas, cara, ele não vai fazer por você, ele vai fazer por ele. O que você tá fazendo para ajudar ele, né? E é muito importante isso alinhar desde o início. Desde quando... no processo seletivo, já alinhar isso com as pessoas. Quando ela passou por uma fase que você está ali com 2, 3 candidatos na etapa final ali, é muito importante você alinhar isso com as pessoas dos objetivos da empresa. O que as pessoas precisam ter para estar junto conosco ali. E no nosso caso, por exemplo, não é muita coisa. Mas sim as pessoas ter sede de aprender, não se acomodar. Sim. Então a gente precisa estudar, dedicar para aquilo, né, em si. A nossa área de tecnologia precisa estar acompanhando e estudando. Eu nunca parei de estudar também. Então a gente precisa estar sempre evoluindo, né, crescendo ali, que consequentemente ela começa a ter um crescimento. Hoje na DMX, um profissional ele entra, a gente já não monta um plano de carreira no início, porque senão vai ser algo muito superficial, algo engessado. E o PDI, né, o famoso PDI, é o Plano de Desenvolvimento Individual. Ele é individual mesmo, ele é caso a caso. Então não adianta a gente poder montar um plano de carreira ali logo no início. Então o profissional ele entra, seja no nível pleno, por exemplo, plano 1, plano 2, plano 3, que seja, ou seja, no nível sênior, mas ele fica no período ali de 6 meses junto com a gente. Antes a gente colocava 3, só que era muito pouco tempo. Então hoje a gente coloca um período de 6 meses para que o profissional comece, a gente tenha informações e dados suficiente para que realmente a gente consiga traçar algo junto, né? A gente sempre tem as reuniões de feedbacks de 1 a 1, né? Ali para a gente ficar conversando, o profissional, principalmente ouvindo as pessoas. E de fato, a gente está falando aqui não é porque está gravando, não. Você pode conversar com qualquer profissional nosso lá que de fato tem essa vivência, faz parte da cultura da DMX, e essa vivência. E consequentemente, esse profissional ele começa a enxergar a DMX de uma forma assim muito diferente às vezes das empresas que ele estava atuando, porque ali eu estou estagnado, não tem perspectiva, que é o que você comentou, de crescimento. Não que ele não venha crescer, mas a empresa não traz isso para ele de maneira muito clara. Então é muito importante trazer de uma maneira muito objetiva, muito clara, os objetivos da empresa, é muito importante isso, o que a empresa espera daquele profissional, ouvir dele o que de fato ele espera para a carreira dele também, da empresa, feedbacks e assim por diante. Monta-se um plano de desenvolvimento individual de um primeiro
ciclo ali, né, de 6 meses, depois de mais 6 meses, né, hoje na verdade dá para poder montar de 1 ano, mas separado em 6 meses ali, com metas claras, não metas só do dia a dia de vendas ou de faturamento ou disso aquilo, mas metas claras de atingimento da carreira dele, do quanto que ele vai poder crescer e agregar e trazer uma visão clara para isso. Cara, a galera em si, ela realmente curte muito esse processo e, consequentemente, ela começa a remar junto com você. É que você dá o caminho, né? Eu acho que a maior parte das empresas fala, olha, você pode chegar ali para ser coordenador, mas você não fala como, a pessoa acha que é impossível, que nunca vai acontecer, e ela fica sem previsibilidade. Quando tem um caminho e ela sabe, a hora que eu finalizar isso, eu vou ser recompensado, até tem uma motivação pro dia a dia dela, né? Exato. E, consequentemente, que nesse ponto que você comentou, também nem todas as pessoas têm um perfil de um líder. Então, adianta você querer colocar ela numa posição errada. E uma pessoa que tem, sim, um perfil de líder, mas você ainda não sabe, mas ela tem vontade, ela tem interesse. Conversando com ela num feedback, ela fala, gostaria de chegar num cargo de liderança. Só que para poder chegar até lá, tem algum processo para ser feito, alguns níveis, depende do nível que ela tiver, é claro, para ela chegar naquela... Então, ela tem um processo de preparação. E, consequentemente, né, esse processo de preparação traz para ela essa visão. Eu estou aqui e o que eu preciso fazer para chegar àquele outro ponto também. Isso é muito importante para ela, porque ela consegue ver esse degrau. Não tem aquele senso de injustiça, né? Será que eu estou fazendo muito mais do que eu ganho, por exemplo? E aí, muitos empresários podem estar assistindo a gente e falar, não, mas fazer isso com um funcionário, depois de 6 meses ele sai. Tá, mas os 6 meses que ele tiver com você, ele realmente vai produzir muito bem. Sim. Se ele usa 1 ano, 2 anos que ele tiver, ele vai produzir muito bem ali. Ele vai entregar o melhor dele. Se caso ele saiu por alguma questão do lado da empresa, precisa ser revisto. É uma questão dele, são coisas que cada um toma uma decisão, né? Não tem como segurar a pessoa ali em si. Então, isso traz uma visão. Então, mesmo que parece estar gastando tempo com isso, mas está sendo investido um tempo para ter mais resultados. De uma maneira que hoje você acaba não cobrando tanto mais resultado das pessoas, porque elas já estão ali engajadas, motivadas. Você não precisa ficar fazendo... vai mais uma coisa polêmica. A gente não precisa ficar gritando para poder motivar as pessoas, né? A gente não precisa fazer isso. Criar uma imagem que não existe, criar uma situação que não existe, inventar coisa, prometer de forma alguma. Então, uma coisa que eu aprendi na vida, tudo que você prometer também você tem que cumprir, né? Então, não prometa. Então, meu filho fala, prometeu, tem que cumprir. Porque, de fato, tudo que é o que a gente traz para ele, né? Então, a promessa vale, né? O fio do bigode que falava antigamente vale muito. Mas, na questão de ficar prometendo muitas coisas, e a funcionário chega uma hora que, poxa, realmente, fala, daqui, né, a gente não vai sair daqui mesmo, vamos buscar outra oportunidade. Aí acontece que ele troca a empresa por R$50 a mais, R$100 a mais, ou às vezes pelo mesmo salário, ou às vezes até inferior. Mas é muito comum mesmo. Então, trazendo a questão, eu respondi totalmente sua pergunta, né? Mas falando, eu coloquei um pouco mais na parte de gestão de empresas. Mas, enfim, tem outras frentes também de negócios ali em si, nas tomadas de decisões. E a vida do empresário é uma vida solitária mesmo, né? Então, o que a gente ajuda, né, nessa vida solitária? Trocando, que nós estamos aqui conversando. Trocando experiências, aprendendo, trazendo realmente aquilo que você tem, às vezes, dificuldade, né? E vice-versa, né? Em si, para conseguir ter essa... E buscando conhecimento, né? Participando de networks também, né? Em si. Enfim, dá para... Mas também tem que olhar muito bem o ambiente que você está, né? Que o ambiente que você está também diz muito de você. Ou para quem você segue, né? Também diz muito do que é você, né? Em si. Mas é uma vida solitária. Mas é uma vida realmente... que traz como gratificante. As pessoas estão ouvindo, não sei se vão falar agora, não vou querer ser empresário mais. Não, mas tem que ser realista, né? Aqui é a vida como ela é, né? Como ela é, de fato, né? Então, realmente... E conte vocês também, como que a experiência de vocês como empresários, são 3 anos, né? Que vocês estão... Eu inverti agora uma entrevista, hein? A gente vai ter que ter um segundo episódio, então, nosso. Mas acho que bem rapidamente a gente está numa fase que a gente está aprendendo a lidar, na verdade, com a montanha-russa de emoção. Que é assim, né? Entre os erros e acertos, um dia a gente se sente genial, outro dia a gente se sente burro. E aí a gente vai assim.
Então tem sido um desafio nesse sentido, assim, principalmente. E a gestão de pessoas, assim, né? Que a gente, desde o começo, a gente teve sempre muita clareza desses aspectos, mas tecnicamente a gente vem desenvolvendo a capacidade também, né? E conversando com pessoas como você, clientes, amigos, a gente também se desenvolve muito, aprende muito, uma coisinha aqui, outra ali, a gente fala, o nosso negócio vai funcionar muito bem. Então, é uma honra conversar com você, Imagina. aprender um pouco mais. Hoje, com certeza, a gente vai sair daqui com muita coisa, assim, que para refletir, como todos os episódios. Muito obrigada, Douglas. Imagina. Muito obrigado. Obrigado a vocês também. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. A gente fica começando um pouco mais apreensivo aqui. E eu falo para vocês que é a primeira vez que eu participo de um podcast nesse formato aqui também. Mas obrigado pelo convite. Foi uma honra realmente poder participar com vocês e ter esses momentos aqui de qualidade. Que legal, obrigado. Obrigada. Boa. Valeu. Valeu.